gente vai voltar a falar um pouquinho daquele assunto muito especial que a gente preparou para você nesse programa especial Outubro Rosa. Mas antes de eu chamar a nossa próxima convidada, nós vamos apresentar o escritório, onde ela vai atender vocês carinhosamente, caso vocês precisem de qualquer problema a ser resolvido em relação ao câncer de mama ou qualquer outra área da saúde, tá bom? Então, roda o VT. Bom, como eu disse para vocês, eu apresentei um pouquinho do escritório da doutora Aline e da doutora Giovana. A doutora Aline, que está aqui com a gente, a doutora Aline Sartori, é advogada há mais de 15 anos de experiência na área civil, com vasta atuação em direito corporativo e empresarial. Pós-graduada em Direito Civil, Processo Civil e Lei Geral de Proteção de Dados. Certificada nos cursos de Extensão de Compliance, Anticorrupção e Compliance no Direito Empresarial. Apesar da expertise do mundo empresarial, sempre se dedicou a estudar o direito de família e sucessões, que é uma paixão que trouxe a graduação. E como toda empresa é feita de pessoas que, consequentemente, possuem famílias e se manteve atualizada para atendê-las também nessa área. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite. Bom, como a gente disse, a gente já bateu um papo com a doutora Giovana um pouquinho sobre o direito da mulher que descobre, né, que tem o câncer de mama e muitas vezes não sabe para onde ir, o que ela tem realmente de direito. Então, hoje a gente quer passar para os nossos telespectadores para que eles tenham ainda mais essa orientação, doutora. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É muito importante hoje nós estar falando de um assunto tão importante, né, que focado no câncer de mama especificadamente, mas a mulher ela precisa muito ter esse contexto de prevenção. Então, a gente traz isso, apesar de sermos um escritório de advocacia, nós somos advogadas, mas a gente dá esse apoio a todas as famílias, né, e no sentido de levar sempre a informação, né? Então, não só no âmbito jurídico, né? Eu vou estar na semana que vem, junto com uma médica, falando exatamente sobre prevenção, no escritório, então exatamente para trazer essa conscientização e esse braço que nós temos dentro do nosso escritório, que é humanizado, que é você, na verdade, se aproximar daquela família de uma forma com bastante carinho e amor, porque às vezes aquela mulher, aquela pessoa que está com câncer, ela não tem todo o apoio necessário. Então, ela já vem até o escritório atrás, na verdade, de um direito que lhe foi negado. Exatamente. Né? Você sabe que a gente fez questão de apresentar o escritório da doutora, justamente que a gente observou esse propósito, né? Existe ali um contexto muito humanizado, diferente do que as pessoas imaginam, que muitas vezes você vai encontrar um advogado e ele vai apenas no pé da letra, né, da lei, né? Sim, e muitas vezes é muito além, porque essa pessoa ela precisa ser acolhida, ela precisa ser assistida, ela precisa ser literalmente olhar a necessidade, né, dessa pessoa, porque muitas vezes não é somente aquele direito que está sendo ceifado dessa pessoa. E fora a orientação que precisa ser feita e de uma forma muito carinhosa, muito humanizada. Então, eu fiquei muito feliz, né, de vocês estarem aqui, de vocês estarem presentes no nosso programa, porque o nosso programa ele está a serviço da vida. Ele é esse o intuito. A gente trabalha aqui muito essa questão da humanização, né, em todas as áreas. Mas no direito ainda as pessoas têm essa dificuldade de olhar para o advogado e achar que vai ser acolhido, que o advogado vai ter esse olhar humanizado. Muitas vezes as pessoas acham que o advogado só está pensando no dinheiro, né? Lógico que é o nosso combustível, né? Claro que é disso que a gente se mantém, que o escritório é possível manter, mas quando a gente tem esse propósito, que é realmente acolhedor, vai muito além de só a lei,
com certeza o dinheiro é só secundário, né? O dinheiro acontece, mas o ser humano, ele prevalece. Né? E esse é o conceito, realmente, do nosso escritório, quando a gente veio. Na verdade, quando a doutora Giovana chegou, né, no escritório, uma jovem advogada, né, comigo, né, com conceitos mais maduros e no sentido de inovação, realmente era trazer isso. E a doutora Giovana trouxe isso muito na veia, né? Apesar de eu nítido, né, no olhar de vocês, né? Sim, apesar de eu sempre ter, na verdade, acolhido muitos meus clientes, trazer essa questão jovial também, né? E com novas ideias, novos conceitos, tirando um pouco do tabu realmente que o jurídico, né? A advocacia, ela precisa ser litigante, né? Exatamente, né? Nós vamos, né? Vou falar com a doutora e com o doutor. Nós somos seres humanos, né? Nós somos pessoas e estamos ali para tratar realmente do problema de cada uma das nossas clientes ou clientes, porque a gente também atende homens com câncer e atender com afeto, com carinho. Eu falo que o problema deles passa a ser nosso. Também, então é extremamente importante. Até porque quando a gente recebe, né, uma notícia dessa, 90% das pessoas que a gente conversa, até mais, o que elas dizem? Que elas perdem o chão. Então, se elas não encontrarem profissionais capacitados e preparados para ter esse acolhimento, realmente a situação vai ficar muito mais difícil, né? Como a doutora Giovana trouxe muito bem aqui, a questão do direito em relação ao acesso à saúde. Mas a gente tem outros direitos, né? Por exemplo, que é uma dúvida muito comum. Eu descobri que eu estou com câncer e imediatamente o meu patrão, né, a empresa, me mandou embora. E aí, como é que fica essa situação? Apesar de eu falar que eu não sou uma advogada especialista em direito do trabalho, né? Mas vou dizer aqui, sim, com relação ao direito da mulher ou da pessoa de uma forma geral com câncer, né? Caso seja comprovado, devidamente comprovado, que a demissão ela aconteceu exatamente em decorrência, né, conta da doença, né, tem-se aí uma dispensa discriminatória. Então, portanto, deve-se sim buscar um profissional especialista no assunto, né? Nós temos ali várias indicações de profissionais dentro da nossa região que a gente sempre tenta atender os nossos clientes de uma forma, né, num leque bastante grande. Então, às vezes não é a especialidade da doutora Aline, da doutora Giovana, mas sim, nós temos outros profissionais que fazem parte ali do nosso convívio. Diferencial, né? Tem uma gama de profissionais ali para estar assistindo. Então, quer dizer, o cliente chega no escritório e ele é assistido, seja na área trabalhista, seja na área empresarial, seja na área família. Ela vai estar ali dentro do contexto que ela está buscando, que é a saúde naquele momento. Ela vai ser abraçada. A gente não vai deixar, entendeu? Ela sem uma resposta. Às vezes o conteúdo não compete tecnicamente ali para nós, mas a gente vai buscar alguém com essa competência, né? E são muitos os direitos da pessoa com câncer. Então, assim, a gente tem, na verdade, a própria doutora Giovana posicionou muito bem, né? A gente não tem só o direito de reconstrução de mama, como você ser atendido ali dentro dos 60 dias, né? Que essa, na verdade, é uma política pública, isso está instituído por lei federal, mas nós temos outros benefícios também, né, que é muito importante a gente destacar, que é compra de carro com IPI reduzido, a gente pode estar, o que dá, na verdade, um benefício, aí, uma comodidade melhor ali com aquela pessoa que está com aquela comorbidade. A gente também tem a questão da isenção do IPVA. Olha que coisa. Né? Isso até era uma pergunta que eu ia fazer, que o pessoal mandou muitas perguntas ontem. Eu participei de um podcast, né? Onde a gente teve um papo rosa. E as pessoas me mandaram muitas perguntas, porque lá eu disse que a gente ia ter duas profissionais aqui hoje para poder tirar dúvida. E as pessoas me perguntaram, mas quais são os benefícios? Eu consigo aí uma isenção, por exemplo, na energia, na conta de luz? E aí você está me falando que tem IPVA? Isso? Sim. Nós temos, com relação à energia elétrica, a gente tem algumas questões que a gente precisa tomar cuidado, analisar. Também está aí dentro, tá, de uma política pública, tá? Então, na verdade... No caso, em relação à energia, você fala. A energia, isso. Então, cada município, ela adequa de um jeito, seria isso? Na verdade, não. É uma política pública, então ela é instituída por lei federal, mas a gente tem alguns requisitos que a própria lei traz. E sim, nós temos alguns municípios que eles têm algumas condições ali que é bacana a gente
às vezes, se atentar para a localidade. Entendi. Mas vamos falar da lei de uma forma geral, tá? Não é simplesmente ter câncer e eu vou ter direito à isenção da minha conta, da minha taxa de energia, você tem que estar impossibilitado, seria? Não só a impossibilidade, mas você precisa fazer de um uso diferenciado daquela energia. Ah, importante, então deixar bem claro, porque as pessoas me mandaram muito essa pergunta dizendo, se eu tenho câncer, eu posso automaticamente pedir a isenção da minha conta de energia. Isso seria, por exemplo, para o IPVA, sim. Tá, mas o IPVA é só aquele ano, por exemplo, porque muitas pessoas se curam. É só pelo período que eu estiver... Pelo período que você estiver ali durante o seu tratamento, sendo assistido. Tá, ou até no protocolo, que ele 5 anos, seria isso. Exato. Até pode ter desconto também de IPI para compra de veículo. Tudo isso trazendo o quê? O IPVA, o IPTU também entraria? IPTU também, né? A gente precisa sempre dar uma olhada aí na lei do município, né? Porque ele também traz alguns requisitos. E requisito de município é sempre interligado também à renda, né? Então, os rendimentos vai contar muito, vai contar bastante aí para ter a concessão ou não, né, desse benefício. Mas a energia elétrica, só para dar um exemplo, é bem prático para que todos possam compreender, até porque foi uma pergunta aí que você disse que foi exaustivo, pessoal. Não vou pagar a conta. Não é assim, tá? Então, assim, existe um escalonamento de percentuais de desconto. Inclusive, vai estar mediante o laudo médico do que você utiliza. Então, vamos dizer que você utilize um oxigênio. Vamos dizer que você utilize alguns medicamentos que precisam de equipamentos que utilizam energia elétrica. Aí eu vou poder pedir a isenção e vai ser proporcional à utilização. E vai ser proporcional à utilização. Olha que importante. Aí a gente ter a informação de forma correta, né? Isso. Eu falo que muitas vezes a gente, por falta de conhecimento, a gente reivindica algo que a gente não tem direito, ou até mesmo a gente não reivindica algo que a gente pode aí estar beneficiando ainda mais a família. Porque a gente sabe que num momento desse, além de você ter que lidar com essa nova situação, né, que é a doença, então automaticamente o custo acaba aumentando bastante. As pessoas não sabem que ela pode ter uma redução aí de uma forma benéfica aí para estar auxiliando a família toda, né? Sim, há vários pontos que podem ser considerados, podem ser observados, né, para quem estiver com câncer. A lei ela vem de uma forma muito acolhedora, né, mas infelizmente a gente tem aí, eu falo que os nossos trupicos, né, e aqui eu acho que é o que mais traz indignação a todo mundo que está passando por essa doença, que é onde você deveria não ter dificuldade nenhuma. Exato. Né? Você sabe que muitas pessoas também falam, mas a lei existe, mas não funciona. É por isso que existem os facilitadores do direito. É isso existem mesmo. As pessoas que descomplicam o direito para que você possa realmente ter o acesso. Né? Então, não é tudo que está na lei que, se você não provocar o judiciário, vai acontecer de forma mágica. Então, a gente precisa de procurar realmente um profissional especializado que possa orientar de forma segura, né? Exatamente. Possa fazer valer o seu direito. É isso, é levar informação, levar conteúdo. Eu acho que hoje estar aqui principalmente levar informação o mais longe possível, né? Porque às vezes a pessoa está passando por aquela dificuldade, por aquela situação, e ela não tem ideia de que ela pode, de que ela tem direito, né? Você ainda, eu achei excepcional você falar sobre a questão do testamento vital, que eu falo que é algo excepcional. Que ninguém fala, todo mundo tem medo, inclusive, né? Eu digo que testamento eu falo que é uma das formas de planejamento sucessório mais maravilhosas. Mais funcional, e as pessoas têm medo de fazer, e que elas têm medo de estar realizando. Então eu falo, o testamento é a sua disposição de última vontade, é você deixar aquilo que você quer e como você quer que seja executado. E está muito ligado também a essa questão exatamente do direito à saúde, porque aqui nós estamos falando de prevenção, nós estamos falando de tratamento, mas no escritório a gente recebe, na verdade, muitas demandas, e quase a maioria, nós estamos falando de paciente em estágios terminais. Né? Então, a gente precisa levar qualidade de vida. E o judiciário está à disposição para levar qualidade de vida também. Né? Assistir essa pessoa, pelo menos nos últimos momentos da vida, de forma digna. Né? Exatamente. Existem muitos. E os tratamentos são de valores muito altos, são muito caros. A gente fala, às vezes, de uma caixa de medicamento que custa 50, 100 mil reais. E é claro. E é fundamental, né? Mesmo que seja de forma paliativa, quem é que não quer que o seu ente querido seja assistido de forma
Então, possível, exatamente né? essa Sim. nossa busca, né? Então, e o testamento, ele entra muito bem nessa parte, porque as pessoas, apesar de estarem ali no seu estágio terminal, elas estão sãs. Então, elas sabem o que elas querem para si e a gente precisa ouvi-las. Você sabe que a gente fala de testamento, eu vou pegar o gancho, porque é tão importante, Claro. que as pessoas acabam tendo medo de fazer, mas, por exemplo, numa situação dessa, há 4 anos atrás, eu tive uma colega minha, uma amiga minha, que estava com câncer, mas o câncer dela era algo muito raro, era algo que, infelizmente, ela não tinha outra opção. Ela procurou recursos até fora do Brasil e realmente ela sabia que não tinha. O maior desespero dela era, e meu filho? E até ela disse para mim, eu já estou conformada e eu sei que eu vou, mas eu queria ter algo que assegurasse como é que meu filho vai ser tratado na minha ausência. E aí foi quando a gente falou exatamente isso. Então vamos fazer um testamento onde a gente vai falar do testamento vital, porque ela também tinha algumas questões em relação, ela sabia que ia ser algo doloroso demais para a família, porque para ela, que nem ela falou, por mais que doesse em mim, a minha dor era muito mais emocional do que física, porque eu estava muito preocupada com o que ia acontecer com meu filho, como é que meu esposo ia lidar com aquela situação, como é que as pessoas que estavam ali à minha volta iam saber administrar. E ela era uma pessoa muito consciente. E aí foi quando a gente fez o testamento dela, o testamento vital e o digital, que as pessoas também não desconhecem. Até porque ela já tinha livro publicado na época, mesmo a internet não estava tão assim como está hoje, Sim. Mas ela já tinha vários artigos publicados, ela tinha várias coisas ali que estavam acontecendo e a gente conseguiu deixar ela segura. Então, no momento de dor, no momento que ela sabia que ela ia partir, não tinha outro caminho para ela, mas ela foi em paz. Tanto é que é tão surreal o que aconteceu com ela, e eu gosto de compartilhar essas coisas, porque se vocês olhassem a carinha dela antes disso, e após, era muito diferente. Ela até desinchou, assim. Tanto que quando ela foi embora, ela estava muito em paz. E ela disse isso pra gente, após ter feito todo esse trabalho, ela disse, agora eu posso ir. Porque eu sei que eu vou ser respeitada e eu sei que o meu filho vai estar em boas mãos. Então, quanto isso foi bacana. Então, a gente leva essas informações para vocês, por mais que a gente é advogado, a gente está aqui sempre falando para vocês, a ideia é que vocês imaginem que existe essa possibilidade, porque muitas pessoas estão lá em estado terminal. Exatamente. E não sabem o que fazer. Então, assim, nós advogados, a gente pode fazer, sim, diferente. A gente pode ajudar, na verdade, essa paz, né, de espírito, essa não tem, tranquilidade, né, e em todos os aspectos, né? Então, é desde um tratamento, né, precoce, né, até aquele que está em estágio terminal e até indo adiante, você calcular o que vai acontecer depois que ele se for. Exatamente. Né? Então, isso é extremamente importante. Até aproveitando o seu gancho, eu tive a oportunidade de, apesar de muito triste, mas de realizar um testamento com a pessoa, inclusive em estágio terminal, e eu falo que acho que era o que precisava para ela descansar. Então nós tivemos que chamar o cartorário para que fosse até o hospital, aonde ali ela já se encontrava já bastante debilitada, mas com a cabeça muito boa e, lógico, com todos os requisitos ali, né? O tabelião se viu como necessário e validar realmente ali a disposição dela de última vontade, e era exatamente para quem ela deixaria como curador especial do filho. E acho que é a maior preocupação das mulheres, né? Nós estamos falando aqui de mulher, de câncer de mama. Eu acho que toda mulher que recebe um diagnóstico desse, ela nem lembra que ela vai morrer, ela pensa como vai ficar a situação do meu filho. Ela deixou exatamente, ela queria que uma pessoa em especial que cuidasse, e ela não queria que fosse o pai. Neste caso, né? Eram separados, então ela queria que, na verdade, uma pessoa que tivesse mais especial, que tivesse mais o cuidado, inclusive com relação a questões patrimoniais, que ela deixava ali um acervo significante. É tão importante a doutora ter colocado isso, porque a gente sabe que muitos pais são pais maravilhosos, são pais extremamente presentes, afetuosos e que convivem realmente com os filhos. Mas a gente sabe que tem muitos pais que não convivem, que não têm afeto, que não fazem a mínima questão de participar e de conviver com essa criança. E aí, numa situação dessa, como é que essa mãe vai em paz? Como é que essa mãe
fica Era segura. exatamente E de repente isso. essa mãe tem essa criança, ela tem uma afinidade muito grande com a avó materna, Exato. ou com uma tia, ou até mesmo com uma irmã. E caso ela não faça isso, é Nesse o caso, pai era a que vai irmã. ficar. Olha que legal. Era a irmã mais velha. Era a irmã É. mais velha. Ela tinha 23 anos. Eu ainda achei de uma responsabilidade Grande. muito grande, né? E a irmã que ficava aí menor com 8 anos de idade, Sim. mas era É que nem eu para a falo, irmã. não que esse pai não possa Sim. conviver, né? Vai continuar Não, convivendo, na vai continuar tendo verdade- visitas, né? Convivência. Mas a responsabilidade, a custódia física fica com alguém de segurança, alguém que realmente vá Exato. dar continuidade àquele cuidado que essa mãe dava. Então, acho que é muito importante, a gente precisa registrar, a gente precisa saber que existe sim essa possibilidade, né? Se você tá passando por uma situação dessa e esse é o seu desespero, existe essa ferramenta, né, doutora? Sim. Pra gente poder assegurar ainda mais essa mulher. É isso mesmo. Tem uma outra questão, podemos pegar um ganchinho do direito de família? Claro, Senão eu não aguento. você. Ela não se segura. Eu não me caio, né? Não, porque Claro. assim, aqui eu falo assim que o intuito do nosso programa, ele é realmente ajudar as famílias, porque muitas vezes essas famílias estão totalmente desestruturadas. Acho que quem tem acompanhado as redes sociais, a Preta Gil deu um depoimento agora recentemente, né? Ela passou por uma questão de um Sim. câncer, não foi de mama. E ela foi abandonada perante o tratamento. E a gente Exato. sabe que muitas mulheres não é uma Preta Gil, né? Que é uma pessoa Sim. independente financeiramente. Ali, ela tinha E um com companheiro. amparo familiar também. Exatamente, né? de amigos, Extraordinário. exatamente. E isso acontece, gente, a gente vê nas redes sociais, mas isso acontece todos os dias, né? Não Sim. só com o câncer. E aí, como é que eu ajudo essa mulher? Como é que a gente consegue estruturar? Porque, que nem a gente fala, a gente está numa advocacia mais humanizada. Sim. A gente olha para o além do aparente. E como é que essa mulher, né, ela vai administrar toda essa situação? Porque se o cara quer ir embora, que vá mesmo. Ele precisava ser homem, pelo menos, de dizer, olha, né, não dá mais. A gente sabe que muitas vezes o problema já havia antes do tratamento. Sim. E aí, ok, né, a gente tem escolha. Ele podia ter saído do relacionamento, como ela mesmo disse, ou pelo menos esperar ela passar por todo esse processo. E aí depois ele vai viver a vida dele. Mas a gente sabe que na prática isso não acontece, né, doutora? Com certeza. E aí, como é que a gente consegue Olha, auxiliar essa família? eu vejo dois contextos que hoje, com o digital, com a informação ela muito dinâmica, as pessoas precisam parar para pensar, né, nos pactos antinupciais e nos contratos que Sim. são realizados, né? A gente pode prever, na verdade, muitas circunstâncias, né, que podem acontecer durante um relacionamento, desde uma traição, desde uma doença, e como isso vai ser tratado, né? Exatamente. Então, não querendo deixar, na verdade, a coisa tão contratual, mas né, doutora? isso faz Na verdade, parte. eu falo que, na verdade, por mais que as pessoas queiram romantizar o relacionamento, não dá. o casamento, eu acho que a gente precisa entender que são coisas distintas, né? Sim. O amor, o dinheiro, o patrimônio, o que eu quero, ele é muito distinto. Então, eu preciso Exatamente. aprender a contratualizar. É. Se as pessoas fizessem isso, talvez a gente tivesse menos conflito e menos processo no judiciário, né? Mas nós estaríamos sendo utilizadas, doutora, de uma forma preventiva muito mais eficaz. Exatamente, né? Então, exatamente. que eu acho que faria uma diferença Imensa, muito grande. imensa. Então, É o que os países de primeiro mundo fazem, né? Exato. Ninguém usa advogado quando Não. o conflito já está instalado, Não, né? as lides, elas são as exceções, né? Exatamente, Então, exatamente. eu vejo num contexto no qual nós precisamos, sim, ensinar as pessoas, né, a colocar as suas vontades no papel. E existe formas de se estabelecer. Então, nós, advogados, estamos aqui exatamente para poder, eu acho que sair dessa romantização e vamos, sim, entrar numa situação de que vamos colocar aqui realmente o que cada um, né, pretende e deseja e espera um do outro, né? Eu acho que superado, né, essa parte, nós temos sim que partir para questões aí de esfera moral. Sim, né? também. Você na raiz, né? abandonar alguém dentro desse contexto, por mais que haja, né, Fosse por qualquer algo doença. anterior, né? Não se justifica, Sim. né? Você está lidando ali, na verdade, com a moral, com a imagem, com a saúde, Sim. com tudo que pode agravar, até porque isso é um dado científico. Muitas mulheres, na verdade, elas se entregam à doença por questões emocionais. Sim. E nem sempre por
conta do próprio tratamento, né? Então, essa questão da Preta Gil, né? Você ter essa questão do abandono, né? Do seu companheiro, que é quem deveria estar ali do seu lado, né? Talvez para ela não faça falta o dinheiro, né? E a questão aqui não é só, eu vou querer mais dinheiro ou não, não. É de você, emocional, né? E de você reparar para que aquela pessoa também não repita os seus erros, né? Ela pense um pouco antes de fazê-lo. É isso mesmo, doutora. Que bate-papo gostoso. Foi um prazer tê-la aqui. O prazer foi meu. A gente gostaria de ficar horas se empolga, aqui, né? Tem muito assunto legal. Eu tenho certeza que o nosso telespectador entendeu o contexto. E assim, já segue a doutora nas redes sociais. Tem muito conteúdo bacana no Instagram. Tem muita coisa legal. E assim, na dúvida, não fica, né? Vai lá, procura realmente orientação de especialista. Gente, o Google, ele te dá um norte. Ele fala que tem sim ou não, mas ele não vai fazer o processo para você. Ele não vai reivindicar. Eu sempre digo isso, que o Google é uma ferramenta maravilhosa, mas a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa ter profissionais especializados que possam realmente caminhar e fazer com que a gente tenha menos impacto possível. Porque a gente sabe que receber um diagnóstico como esse é algo terrível. Se eu não tiver um profissional que me assista de forma segura, eu vou ter muito mais... vai ser muito mais dolorido, né? E acho que não vale a pena a gente arriscar. Não precisa disso. Não precisa, exatamente. Doutora, um bom retorno. Seja sempre muito bem-vinda. Vai ser sempre uma honra tê-la aqui pra gente compartilhar com o pessoal de casa. Muito bom, obrigada a todos. Conteúdo tão bacana. Esse e outros, né? Com certeza a gente vai... A gente sempre traz. Obrigada. Super beijo, um bom retorno pra vocês. Um beijo.